Quero criar abelhas sem ferrão. Gosto muito e sempre admirei as abelhas. E com isso, queria também renda extra. Quero criar abelhas sem ferrão. Gosto muito e sempre admirei as abelhas. E com isso, queria também renda extra. Alguma dica pra mim? Ótima pergunta, eu vou responder pra vocês agora. Bom, se você quer criar abelhas sem ferrão, com o intuito de comercializar produtos das abelhas, comercializar colônias, comercializar partes das colônias, é importante você entender que, primeiro, isso tem que ser feito de forma consciente. Ou seja, você tem que saber, ter o conhecimento necessário para entender até que ponto você pode coletar o mel, qual colônia você pode comercializar, a GTA que você tem que emitir para comercialização, quais espécies ocorrem em cada região, como coletar o pólen, beneficiar o mel, fazer o processamento para invase, para rotulagem, para cadastro no CIF que é necessário. Então tem vários processos para serem colocados em prática que sem conhecimento são inviáveis, tá? Então para você comercializar, ter uma renda com a prática da meliponicultura, sim, é super possível, eu vou te mostrar como, quais são as opções que você tem. Mas o primeiro de tudo é você ter a consciência de estar fazendo tudo dentro da lei, legalmente, o mais importante, com consciência, pensando principalmente na conservação das abelhas. Bom, sabendo disso, então vamos entender como a gente pode ter renda extra ou uma renda principal, inclusive, com a prática da atividade da meliponicultura. E a primeira possibilidade dentro da criação de abelhas sem ferrão, como em qualquer outra criação de abelha melífera, é justamente a comercialização do mel. Gabriel, é viável a comercialização de mel de abelha sem ferrão? Eu posso ganhar dinheiro com isso? Sim, e pode ganhar bastante. Você pode ter uma renda extra com isso, sim, com certeza. Assim como a prática da apicultura, a criação de abelha melífera com ferrão, as abelhas sem ferrão também produzem o seu próprio mel. E esse mel também pode ser comercializado. A grande diferença que faz muitas pessoas acreditarem que não tem como comercializar mel de abelha sem ferrão é o fato de elas produzirem menos do que a apis mellifera. Consideravelmente menos. Só que vamos fazer uma conta simples. Uma abelha sem ferrão, uma colônia de abelha sem ferrão, das espécies mais produtivas como a urussu nordestina, a urussu do Maranhão, produzem em média, tá? Em média, em torno de 2 litros de mel por colônia por ano. Uma colônia de apis mellifera produz em média em torno de 40 a 50 litros de mel por colônia por ano. Agora, tem uma grande diferença no valor desses 2 méis. Isso torna a venda do mel de abelha sem ferrão uma prática viável também, que compensa a produção das colônias. O mel de abelha apis mellifera é comercializado o litro em torno de R$50. Já o mel de uma colônia produtiva, como a urussu nordestina ou a urussu do Maranhão, o litro desse mel é comercializado fracionado em torno de R$700 a R$800. E fazendo uma conta simples aqui na calculadora, se a gente levar em consideração que uma colônia altamente produtiva de abelha sem ferrão, que pode produzir até 5 litros de mel por ano, produz somente 3, uma urussu nordestina. 3 vezes R$800 o preço do litro fracionado do mel dessa colônia, daria em torno de R$2.400 por ano por colônia se você comercializasse mel. No caso da apis mellifera, produzindo em torno de 40 litros por colônia por ano, a um valor de R$50, daria em torno de R$2.000 por ano por colônia. Ou seja, dá para você ter uma renda inclusive maior com uma colônia de abelha sem ferrão comercializando mel do que com uma colônia de abelha com ferrão melífera, que é comumente conhecida como a abelha do mel e é o mel mais encontrado no supermercado. Então, a primeira vertente de meliponicultura empreendedora, que é a comercialização do mel, é super viável para você ter uma renda extra e também até principal com a prática da criação de abelhas sem ferrão. Agora, é claro que existem outras vertentes. Você pode comercializar o pólen ou samburá das abelhas sem ferrão, que já está sendo mais aceito no mercado, está crescendo a comercialização e o valor agregado também é um pouco mais alto. E eu acho que o outro ponto muito importante, um dos que a gente pode aproveitar bem para ter uma renda com a prática da meliponicultura, é a comercialização da própolis das abelhas sem ferrão. Como o universo da meliponicultura é muito vasto, cada colônia de abelhas sem ferrão de cada espécie diferente vai produzir uma própolis diferente. Então é sim também uma vertente muito boa para ter uma renda extra com a criação de abelhas sem ferrão, a produção da própolis para comercialização. Mas como eu disse, assim como o mel, a própolis também necessita de um cadastro, também necessita de um local para processamento. O processo deve ser feito de forma consciente, legal,
legal, também prezando pelo bem-estar das colônias. Então, se você quer ter uma renda extra com as suas colônias de abelha sem ferrão, o principal é estruturar bem essa questão legal. E além da própolis e do mel, que na minha opinião são os principais para você ter uma renda extra ou até principal com a prática da meliponicultura, existem até outros pontos que também são uma importante fonte de renda com a prática da atividade, como a comercialização da cera ou até mesmo a comercialização de colônias. Mas nesse caso, levando em consideração o momento atual que a gente está vivendo, com esse tráfico ilegal de colônias de abelha sem ferrão de espécies de diferentes regiões, como o sul-nordestina para o sul, ou mirins do sul para o nordeste, eu aconselho que vocês não procurem comercializar colônias de abelha sem ferrão até isso ter se normalizado, ou que vocês não façam isso sem a consciência necessária da importância de se comercializar somente espécies de regiões em que elas ocorrem, ou colônias bem desenvolvidas. Instruir o seu comprador, o meliponicultor iniciante que está comprando a sua futura colônia quando você estiver comercializando, que essa colônia precisa ser bem cuidada, que ele precisa ter o conhecimento. Se você não tem essa consciência, se você não tem essa noção, nem começa comercializando colônias, porque isso exige muita consciência por parte do meliponicultor, tá? Mas existem todas essas vertentes que você pode aproveitar para ter uma renda extra com a prática da meliponicultura, mas para cada uma delas precisa de um conhecimento diferente. Por isso mesmo, pesquisa bastante antes de você começar a comercializar alguma coisa, para que você não prejudique as suas abelhas e nem prejudique quem está comprando ou as abelhas de quem está comprando o seu produto.